Como colônia, o Brasil viveu os ciclos do pau-brasil, do açúcar e do ouro. No Império, começou o ciclo do café, também voltado à exportação e produzido por escravos. Um ano depois da abolição, chegou a República. O ciclo do café acabou em 1929, quando o mundo quebrou. O Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento. O sonho foi interrompido pelas duas crises do petróleo, a crise da dívida externa e a hiperinflação. A estabilidade trazida pelo Plano Real e as reformas institucionais eram colocadas em risco em 2002. Tem um imenso terremoto causado por medo do próprio Lula. O PT era contra a abertura, o PT era contra a privatização, o PT era contra quase tudo. Inclusive, seu partido totalmente contra o Plano Real, fizeram um escândalo, aquele negócio todo. Ele falava na submissão do país aos interesses do FMI e dos bancos. Ou não pagar a dívida. Então, ele lançava uma grande dúvida de descontinuidade. Surgiu aquela onda de pessimismo. E o país teve que recorrer ao FMI. A crise econômica que se formava dificultaria muito qualquer governo. Claramente o eleitorado queria o Lula, a demanda das mudanças sociais, mas ele não queria perder a moeda estabilizada. Então, de novo, os líderes conseguiram entender o pedido duplo. Porque a sociedade quer isso. A defesa da estabilidade, a defesa da responsabilidade fiscal. O presidente Lula, quando assumiu, ele encontrou um pomar que estava começando a frutificar. E a ideia do programa do PT era arrancar as árvores. E o presidente Lula teria dito simplesmente o seguinte: escuta, se já estão frutificando, por que não vamos colher? Ele teve a lucidez política de perceber isso, mudou, fingiu que não mudou, mas mudou. Então, o movimento da campanha do Lula de fazer a Carta aos Brasileiros, pela qual ele beijou a cruz e disse: vou seguir a cartilha das economias de mercado civilizadas. O então candidato Lula se comprometeu com uma série de princípios básicos saudáveis do ponto de vista econômico. Reorganizar a economia brasileira, respeitar contratos. Corretamente, professor, olha, ninguém aqui vai chutar o balde. Muitas pessoas não acreditaram, não levaram isto muito a sério. Lula começou convidando um banqueiro de um banco internacional para ser o presidente do Banco Central. Resolveu, com isso, também dar uma mensagem de seriedade, de austeridade ao país. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. E com essas promessas, Lula se tornou presidente do Brasil. A surpresa começou com a escolha da equipe econômica. Foi uma das melhores surpresas da democracia brasileira o modo como foi feita no Brasil a transição do segundo FHC para o primeiro Lula. O ministro da Fazenda, um médico, Antônio Palocci, levou para sua equipe um conjunto de economistas de altíssima qualificação, mas que tinham visões de mundo distintas das dos economistas do PT. Pessoas comprometidas com práticas mais gerais e mais adequadas para a gestão da economia do país. Eleito o governo o Lula, eles ainda tiveram que fazer um ajuste. Controlar a inflação, desemprego que já estava alto, déficit de conta corrente. Foi um ajuste da economia brasileira para, se isso nenhum, botar defeito. Seguindo os melhores princípios da ciência econômica naquele momento, segundo a experiência de diversos países. Lula manteve o acordo com o FMI, que ele se comprometeu ainda na campanha a cumprir. E esse acordo estabelecia que 80% dos recursos seriam desembolsados no governo seguinte. Em julho de 2003, o Brasil já começou a crescer. E mesmo depois da crise controlada, a política econômica foi mantida. Houve, na prática, uma continuidade de gestão da política econômica. O Lula, no primeiro mandato, preservou e até reforçou o compromisso com o chamado tripé macroeconômico, austeridade fiscal para valer, política monetária autônoma do Banco Central, cumprimento do centro da meta de inflação e câmbio flutuante. Mantém o compromisso com a lei de responsabilidade fiscal e com todos os outros, tudo que é a base do Plano Real. Lula deu sequência àquela filosofia que vinha tendo no governo Fernando Henrique Cardoso
de melhoria do ambiente de negócios e de mudanças institucionais que melhoraram muito o ambiente econômico para permitir que os mercados no Brasil funcionem melhor. A economia mundial crescia, com destaque para os chineses. Uma situação internacional muito favorável, especialmente por conta das suas exportações à China. Com um boom espetacular das commodities, com taxas de juros internacionais próximas de zero. Começou a aumentar a produção e aumentar também o consumo. E isso, então, permitiu um grande crescimento. O Brasil acumula reservas até 2006, 2007, de 200 bilhões de dólares, reserva que nós geramos com um superávit comercial. Os resultados econômicos eram incríveis. E é um governo que tem um grande sucesso. As famílias, as empresas, na medida em que todos acham que a economia vai estar bem o ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas investem, fazem planos, passaram a consumir, a investir, a produzir. O governo Lula, ele cresceu em média 4,5%. Caiu a taxa de juros. O crédito aumentou, índices de financiamento ficaram mais abundantes. O sistema financeiro brasileiro dobra de tamanho de 2003 a 2008. Vai de 25% para 50% do PIB de crédito e é principalmente crédito ao consumo. A arrecadação começou a crescer, o que permitiu aí sim a expansão dos programas sociais, de inclusão, de distribuição de renda, etc, 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 como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família tinha nascido no governo Fernando Henrique. Isso tudo teve continuidade do governo Lula e expansão. E esses programas ganharam escala ao longo do tempo. O Bolsa Família atinge quase 50 milhões de pessoas, mais ou menos 1/4 da população brasileira, mas com um orçamento pequeno, 0,53% do PIB. O aumento do salário mínimo também continuou. Quando o presidente Fernando Henrique estabeleceu o plano real, o salário era $60. Depois que você estabilizou a economia, você começou a ter reajustes fortes do salário mínimo. Política de sustentação do aumento real do salário mínimo. Começou em 93 e não parou até hoje. Com essas medidas, o sucesso econômico atingiu até os brasileiros mais pobres. There's been a tremendous amount of economic growth that's changed the whole social structure of the country. Nenhum governo tentou fazer isso de uma forma de grande escala. Houve muitas de melhoria da situação social, não há dúvida. E aceleraram muito a partir do real, mas grandemente a partir do governo Lula. Assim como no governo Fernando Henrique, a obsessão era a estabilidade da economia, porque o Brasil tinha saído de anos de alta inflação. No governo Lula, nós tivemos uma inclusão social e a obsessão era inclusão. Então o Brasil passa a seguir um caminho do meio, aonde a desigualdade cai, mas o crescimento também acontece e a pobreza acaba sofrendo essa dupla redução, seja pelo crescimento do bolo, seja pela melhor distribuição. O governo Lula foi um grande sucesso do ponto de vista social. O desemprego, que estava a 13%, caiu para 5%. A quantidade de pessoas muito pobres foi reduzida a menos da metade do que foi. De lá para cá, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema em 70%. Com uma coisa, os 20% mais pobres cresceram a sua renda 68%. E os 20% mais ricos cresceram 38%. Todo mundo melhorou, mas os mais pobres melhoraram substancialmente mais. E assim surgiu a famosa classe C. As políticas de inclusão de renda também aumentaram o tamanho do nosso mercado interno e o poder de compra de grupos sociais que estavam totalmente excluídos. Cerca de 42 milhões de pessoas entraram para essa nova classe média. O Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo. Um resultado incrível. Os números eram fantásticos. E o sucesso favoreceu a reeleição do presidente Lula. Em 2008, o Brasil vinha numa tendência de crescimento bastante acentuada, né? Chegando a 2008, o que aconteceu? O abalo sísmico da crise de 2007 e 2009. O governo deu uma série de incentivos para o crédito imobiliário nos Estados Unidos. Bancos tomaram muito risco de crédito
Foi um excesso de endividamento, não é? Uma especulação financeira adoidada. Não é? No momento em que o valor das casas e dos imóveis comerciais começou a cair, as pessoas passaram a não ter recursos para pagar o crédito. Isso gerou uma reação em cadeia, começou a quebrar bancos. O sistema creditício mundial literalmente parou, como se tivesse uma parada cardíaca. O sistema financeiro internacional entrou em colapso. As linhas de crédito para o Brasil pararam, foram interrompidas completamente. E mais uma vez, uma crise mundial abalava o sonho brasileiro. Quando grandes bancos americanos quebraram, o Banco Central brasileiro reagiu imediatamente. Poderia ter posto abaixo o sistema. Só não foi porque os bancos centrais socializaram a crise, assumindo passivos, assumindo ativos do setor privado. Nós entramos nos chamados canais de transmissão da crise, isto é, onde é que está a crise estrangeira, como é que ela se transmite para o Brasil, e atuamos nestes canais. O governo agiu corretamente. Tínhamos 260 bilhões de reais de depósitos compulsórios no Banco Central que foram liberados para irrigar a economia. Uma boa parte disso foi liberado. 205 bilhões de dólares de reservas internacionais que nos permitiram, na prática, substituir o sistema financeiro internacional financiando bancos e empresas exportadoras e importadoras brasileiras. A crise de 2008 gerou uma crise de confiança no mundo inteiro, né, e justificou a adoção de políticas chamadas keynesianas. Incentivar o crescimento da economia, incentivar o consumo. Houve uma escala de intervenção financeira e monetária nas economias desenvolvidas nunca antes praticada. O Brasil fez isso, aumentou o gasto público, aumentou o crédito pelos bancos oficiais. Diminuiu o superávit primário, diminuiu os juros. O governo ofereceu os incentivos fiscais para a compra de duráveis. Mais incentivos ao endividamento familiar, ao consumo, via redução de imposto também, do IPI, essas coisas. Tem uma frase famosa do Lula, que ele vai, né, à imprensa para dizer, olha, vamos às lojas, vamos consumir. E esse ciclo de crédito ganhou muita aceleração a partir de 2009. Isso fez com que a demanda aumentasse e a economia voltasse a crescer. A economia já recuperou-se de uma forma muito forte, né? Ela já cresceu 7,5% em 2010. No passado, quando os Estados Unidos tinham uma gripe, o Brasil pegava uma pneumonia e, às vezes, uma tuberculose. Eles pegaram quase uma pneumonia e nós tivemos, naquela época, uma gripe. Não foi uma gripe fraca, mas foi curta. Uma recessão de 5 meses, que foi a mais curta do mundo, e depois voltou a crescer. Os efeitos da crise foram controlados, mas o intervencionismo não diminuiu. A equipe econômica do segundo mandato defendia preceitos muito diferentes da anterior. O Brasil me impressionou muito. De 1990 até 2005, 2006, o Brasil fez uma mudança espetacular. Eu acho que o processo meio que piorou um pouco a partir de 2006. E aí o governo Lula começou a mudar. E nós deixamos de aproveitar esse momento para fazer uma série de reformas. Nós não fizemos mais quase nenhuma reforma, nada que realmente fosse fundamental. Com a ascensão da Dilma, você tem uma alteração significativa de política, manteiga na política no Ministério, e uma política muito mais centralizadora. Passa a haver uma visão muito maior de um intervencionismo em setores da economia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, né, é dessa escola intervencionista. E aí começou a haver um abandono gradual dos mecanismos de estabilização, particularmente o tripé macroeconômico. O tripé desmontado, necessário para manter o gasto público sob controle. O governo começou a aumentar os gastos, o superávit primário começou a diminuir. É o Estado desenvolvimentista achando que vai decidir quais são os setores da economia que vão florescer e quais são aqueles que não vão receber apoio, proteção, favores e estímulo. Políticas diferenciadas no BNDES em favor de determinados setores ou empresas que foram entendidas como relevantes para
a criação daquilo que se convencionou denominar dos campeões nacionais. Então, passou-se a usar muito agressivamente o crédito direcionado e subsidiado, isenções tributárias, tarifas de proteção à importação. Ficar dando incentivo para esse, para aquele, tudo a conta-gota, tá certo? Sem clareza, transparência nas regras. Tem uma transferência de renda do Tesouro para os grupos que vão ter esse capital mais barato do que o próprio Tesouro se financia. Enquanto o mortal comum paga 30% de juros, ele paga 5%, 6%. Né? O governo passou a suprir o BNDES de recursos crescentes. Isso foi algo como 9% do PIB de dinheiro, uma baba de dinheiro que se deu para o BNDES, da ordem de 400 a 500 bilhões. Uma vez me perguntaram, mas como é que o BNDES faz escolhas? Eu disse, olha, nós temos aqui um grande assessor inglês que nos faz as escolhas das empresas. É o Charles Darwin. A economia já não crescia como na década anterior. Mas isso não afetou o resultado das eleições. Em 2010, os brasileiros elegeram Dilma Rousseff presidente. A Dilma teve um problema sério. Havia o desaquecimento da economia mundial. Uma economia com crescimento muito baixo, próximo de zero, com inflação mais alta do que as metas que a sociedade fixou para si mesma. E o governo entendeu que deveria continuar intervindo. Do governo Lula para o governo Dilma há uma continuidade. O governo continua intensificando as políticas sociais. Portanto, um objetivo são as políticas sociais. Um grande sucesso na política de aumento da classe média. O programa Brasil Sem Miséria, que abriu as portas da universidade à população brasileira. Isso foi um grande sucesso desse governo e é inegável, não se pode negar isso. Claro que o governo Dilma, ele se revelou muito mais interventor na economia, um certo messianismo que o governo Lula não tinha, e de gastar recursos públicos que não tem. E começa a se restabelecer o chamado capitalismo de Estado, em que o Estado é o promotor, é o investidor, é o que controla. A ideia do Estado intervindo desastradamente no funcionamento dos mercados. Uma completa dissociação entre a classe econômica, os empresários e o governo, uma falta de diálogo muito forte. E isto faz com que a gente tenha o clima de desconfiança e de falta de investimentos que a gente vê no nosso país hoje. Com falta de investimentos, o governo lançou um pacote de concessões na área de infraestrutura. O Estado não tinha condições de continuar investindo na infraestrutura de rodovias, ferrovias, portos e assim por diante. E aí a iniciativa, que eu acho extremamente louvável, de mobilizar o setor privado através de concessões, do grande programa de concessões. A Dilma, sobretudo, fez várias privatizações, que, como a privatização é uma palavra maldita, recebeu o nome de concessões e tal. E as estratégias para aumentar o PIB e conter a inflação, aumentando crédito e incentivos, não dão resultado no governo Dilma. Ela pega o final, vamos dizer, desse ciclo de endividamento familiar e de criação de crédito de consumo. Na década passada, o crescimento que o Brasil teve, ele foi, de certa forma, facilitado por estabilização, possibilidade de previsibilidade e, com isso, uma grande expansão do crédito. Esse fenômeno começa a se esgotar. O nível de endividamento das famílias começa também a se estabilizar. A inadimplência, num certo momento, começa a bater em limite. O sistema bancário se torna muito seletivo. Então, os instrumentos vão perdendo eficácia. E é uma sensação angustiante para quem está em Brasília apertar o mesmo botão e ver que a coisa não funciona do mesmo jeito. Principalmente no governo Dilma Rousseff, nós retrocedemos. As três pernas do nosso chamado tripé estão capengas, altamente fragilizadas. Para colocar a inflação na meta, tinha que ter taxas de juros cada vez mais altas. A Dilma tinha prometido nas eleições passadas que ela baixaria a taxa de juros. Então, provavelmente, ela baixou, depois voltou a subir. Uma hora ela
corta a tarifa de energia de um jeito que arrebenta a Eletrobras, no outro ela bate nos juros de um jeito que fez com que agora o juros esteja mais alto do que no começo do governo dela. O que aconteceu no setor elétrico é uma barbaridade. Começar a controlar a inflação com base em represamento artificial de tarifas, como energia elétrica, como o preço da gasolina, como o preço do transporte público. E, de repente, você montou um desastre na área, nessa área, né, que você administrou os preços. A inflação continuou aumentando e os gastos do governo também. Há um descontrole de gasto público. E isso é maquiado com a chamada contabilidade criativa. Que foi introduzida nesse governo apenas para permitir a expansão do gasto público. Para fazer crer que cumpria metas fiscais. Mas isso, obviamente, é meramente contábil, porque o reflexo da economia, esse existe e está aí. É tão complicado que, se eu for contar aqui, detalhe por detalhe da contabilidade criativa, ninguém vai querer ver esse programa. É justamente um exemplo de não transparência. São muitos artifícios contábeis. O que seria dívida, o que seria gasto, não aparece como gasto. Como, por exemplo, dizer que investimentos do PAC não geram, não são déficit público, não geram déficit primário. Esse é um entre muitos exemplos. Outro exemplo, não pagar contas devidas num ano. São gastos que não foram feitos naquele ano contábil, vão ficar para o período seguinte. Eles descobriram que a operação que dá prejuízo pode gerar dividendo. O Tesouro, para fechar as contas, ele pede ao BNDES que pague dividendos, mesmo tendo que logo depois pedir mais um aporte de dinheiro ao Tesouro. Então, na verdade, ele tem uma dívida, mas ele também tem um ativo. Então, isso se neutraliza. Na dívida líquida, não aparece. Como se você passasse o dinheiro de um bolso da calça para o outro bolso da calça e considerasse aquilo como receita. O que acontece é, ao dizer que um determinado gasto não é déficit, no fundo eu estou autorizando uma expansão fiscal ou uma expansão monetária. O que significa, olhando do lado da moeda, significa inflação. Contabilidade criativa, ela não afeta o mundo real. Não é que estão roubando, não é isso. Estão querendo passar uma imagem do que não existe. Isso afeta a credibilidade, aumenta a desconfiança. Uma das coisas que mais atrapalhou e gerou desconfiança no meio empresarial, dos investidores, etc., é justamente o recuo que foi, em vez de avançar na transparência das contas, ao contrário. A falta de confiança no governo foi aumentando, até que em julho de 2013, milhões de brasileiros foram às ruas. Inicialmente contra o aumento do ônibus, depois também por saúde, educação, segurança e contra a Copa do Mundo no Brasil. Contra a corrupção, contra a PEC 37, contra esse projeto absurdo que é a Cura Gay da Comissão dos Direitos Humanos. Foi um movimento difuso de insatisfação com o governo. It's kind of an inevitable process of economic modernization. You get young people with better education, with higher expectations, you get a broader middle class, and middle classes everywhere in the world have greater expectations. Os indivíduos mais demandantes e maiores pressões sobre o governo, com maior cobrança, que eu acho que é uma coisa muito positiva da sociedade. So that's what democracy is. Democracy is governments that have to be responsible to public pressure. Apesar das manifestações, no final de 2014, num pleito disputadíssimo, Dilma foi reeleita. Ela assumiu com desafios muito maiores do que da primeira vez. São os efeitos negativos da intervenção. O preço dos erros, né? Recessão, aumento do desemprego, queda de renda, incertezas, redução do investimento, queda do potencial de crescimento do país. E mais uma vez, depois de um período de enorme crescimento, o país enfrentava uma crise econômica.
ano depois da abolição, chegou a República. O ciclo do café acabou em 1929, quando o mundo quebrou. O Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento. O sonho foi interrompido pelas duas crises do petróleo, a crise da dívida externa e a hiperinflação. A estabilidade trazida pelo Plano Real e as reformas institucionais eram colocadas em risco em 2002. Tem um imenso terremoto causado por medo do próprio Lula. O PT era contra a abertura, o PT era contra a privatização, o PT era contra quase tudo. Inclusive, o seu partido totalmente contra o Plano Real, fizeram um escândalo, aquele negócio todo. Ele falava na submissão do país aos interesses do FMI e dos bancos. Ou não pagar a dívida. Então, ele lançava uma grande dúvida de descontinuidade. Surgiu aquela onda de pessimismo. E o país teve que recorrer ao FMI. A crise econômica que se formava dificultaria muito qualquer governo. Claramente o eleitorado queria o Lula, a demanda das mudanças sociais, mas ele não queria perder a moeda estabilizada. Então, de novo, os líderes conseguiram entender o pedido duplo. Porque a sociedade quer isso. A defesa da estabilidade, a defesa da responsabilidade fiscal. O presidente Lula, quando assumiu, ele encontrou um pomar que estava começando a frutificar. E a ideia do programa do PT era arrancar as árvores. E o presidente Lula teria dito simplesmente o seguinte: escuta, se já estão frutificando, por que não vamos colher? Ele teve a lucidez política de perceber isso, mudou. Fingiu que não mudou, mas mudou. Então, o movimento da campanha do Lula de fazer a Carta aos Brasileiros, pela qual ele beijou a cruz e disse: vou seguir a cartilha das economias de mercado civilizadas. Então, o candidato Lula se comprometeu com uma série de princípios básicos saudáveis do ponto de vista econômico. Reorganizar a economia brasileira, respeitar contratos. Corretamente pensar, olha, ninguém aqui vai chutar o balde. Né? Muitas pessoas não acreditaram, não levaram isto muito a sério. Lula começou convidando um banqueiro de um banco internacional para ser o presidente do Banco Central. Resolveu, com isso, também dar uma mensagem de seriedade, de austeridade ao país. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. E com essas promessas, Lula se tornou presidente do Brasil. A surpresa começou com a escolha da equipe econômica. Foi uma das melhores surpresas da democracia brasileira. Frutificar. E a ideia do programa do PT era arrancar as árvores. E o presidente Lula teria dito simplesmente o seguinte: escuta, se já estão frutificando, por que não vamos colher? Ele teve a lucidez política de perceber isso, mudou. Fingiu que não mudou, mas mudou. Então, o movimento da campanha do Lula de fazer a Carta aos Brasileiros, pela qual ele beijou a cruz e disse: vou seguir a cartilha das economias de mercado civilizadas. Então, o candidato Lula se comprometeu com uma série de princípios básicos saudáveis do ponto de vista econômico. Reorganizar a economia brasileira, respeitar contratos. Corretamente pensar, olha, ninguém aqui vai chutar o balde. Né? Muitas pessoas não acreditaram, não levaram isto muito a sério. Lula começou convidando um banqueiro de um banco internacional para ser o presidente do Banco Central. Resolveu, com isso, também dar uma mensagem de seriedade, de austeridade ao país. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. E com essas promessas, Lula se tornou presidente do Brasil. A surpresa começou com a escolha da equipe econômica. Foi uma das melhores surpresas da democracia brasileira o modo como foi feita no Brasil a transição do segundo FHC para o primeiro Lula. O ministro da Fazenda, um médico, Antônio Palocci, levou para sua equipe um conjunto de economistas de altíssima qualificação, mas que tinham visões de mundo distintas das dos economistas do PT. Pessoas comprometidas com práticas mais gerais e mais adequadas para a gestão da economia do país. Eleito o governo, o Lula,
eles ainda tiveram que fazer um ajuste. Controlar a inflação, desemprego que já estava alto, déficit de conta corrente, foi um ajuste da economia brasileira para, se isso nenhum, botar defeito, seguindo os melhores princípios da ciência econômica naquele momento, segundo a experiência de diversos países. Lula manteve o acordo com o FMI, que ele se comprometeu ainda na campanha a cumprir. E esse acordo estabelecia que 80% dos recursos seriam desembolsados no governo seguinte. Em julho de 2003, o Brasil já começou a crescer. E mesmo depois da crise controlada, a política econômica foi mantida. Houve, na prática, uma continuidade de gestão da política econômica. O Lula, no primeiro mandato, preservou e até reforçou o compromisso com o chamado tripé macroeconômico, austeridade fiscal para valer, política monetária autônoma do Banco Central, cumprimento do centro da meta de inflação. Eu acho que o processo meio que piorou um pouco a partir de 2006. E aí o governo Lula começou a mudar. E nós deixamos de aproveitar esse momento para fazer uma série de reformas. Nós não fizemos mais quase nenhuma reforma, nada que realmente fosse fundamental. Com a ascensão da Dilma, você tem uma alteração significativa de política, romântica na política no Ministério, e uma política muito mais centralizadora. Passa a haver uma visão muito maior de um intervencionismo em setores da economia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, né, é dessa escola intervencionista. E aí começou a haver um abandono gradual dos mecanismos de estabilização, particularmente o tripé macroeconômico. O tripé desmontado, necessário para manter o gasto público sob controle. O governo começou a aumentar os gastos, o superávit primário começou a diminuir. É o Estado desenvolvimentista achando que vai decidir quais são os setores da economia que vão florescer e quais são aqueles que não vão receber apoio, proteção, favores e estímulo. Políticas diferenciadas no BNDES em favor de determinados setores ou empresas que foram entendidas como relevantes para a criação daquilo que se convencionou denominar dos campeões nacionais. Então, passou-se a usar muito agressivamente o crédito direcionado e subsidiado, isenções tributárias, tarifas de proteção à importação. Ficar dando incentivo para esse, para aquele, tudo a conta-gota, tá certo? Sem clareza, transparência nas regras. Tem uma transferência de renda do Tesouro para os grupos que vão ter esse capital mais barato do que o próprio Tesouro se financia. Enquanto o mortal comum paga 30% de juros, ele paga 5%, 6%. Né? O governo passou a suprir o BNDES de recursos crescentes. Isso foi algo como 9% do PIB de dinheiro, uma baba de dinheiro que se deu para o BNDES, da ordem de 400 a 500 bilhões. Uma vez me perguntaram, mas como é que o BNDES faz escolhas? Eu disse, olha, nós temos aqui um grande assessor inglês que nos faz as escolhas das empresas. É o Charles Darwin. A economia já não crescia como na década anterior. Mas isso não afetou o resultado das eleições. Em 2010, os brasileiros elegeram Dilma Rousseff presidente. A Dilma teve um problema sério, Bia. O Lula, no primeiro mandato, preservou e até reforçou o compromisso com o chamado tripé macroeconômico, austeridade fiscal para valer, política monetária autônoma do Banco Central, cumprimento do centro da meta de inflação e câmbio flutuante. Mantém o compromisso com a lei de responsabilidade fiscal e com todos os outros, tudo que é a base do Plano Real. Lula deu sequência àquela filosofia que vinha tendo no governo Fernando Henrique Cardoso de melhoria do ambiente de negócios e de mudanças institucionais que melhoraram muito o ambiente econômico para permitir que os mercados no Brasil funcionem melhor. A economia mundial crescia, com destaque para os chineses. Uma situação internacional muito favorável. Especialmente por conta das suas exportações à China. Com um boom
espetacular das commodities, com taxas de juros internacionais próximas de zero. O pessoal aumentar a produção e aumentar também o consumo. E isso, então, permitiu um grande crescimento. O Brasil acumula reservas até 2006, 2007, de 200 bilhões de dólares. Reserva que nós geramos com um superávit comercial. Os resultados econômicos eram incríveis. E é um governo que tem um grande sucesso. As famílias, as empresas, na medida em que todos acham que a economia vai estar bem o ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas investem, fazem planos, passaram a consumir, a investir, a produzir. O governo Lula, ele cresceu em média 4,5%. Caiu a taxa de juros. O crédito aumentou, índices de financiamento ficaram mais abundantes. O sistema financeiro brasileiro dobra de tamanho de 2003 a 2008, vai de 25% para 50% do PIB de crédito, e é principalmente crédito ao consumo. A arrecadação começou a crescer, o que permitiu aí sim a expansão dos programas sociais, de inclusão, de distribuição de renda, etc, 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 como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família tinha nascido no governo Fernando Henrique. Isso tudo teve continuidade do governo Lula e expansão. E esses programas ganharam escala ao longo do tempo. O Bolsa Família atinge quase 50 milhões de pessoas, mais ou menos 1/4 da população brasileira, mas com um orçamento pequeno, 0,53% do PIB. O aumento do salário mínimo também continuou. Quando o presidente Fernando Henrique estabeleceu o plano real, o salário era $60. Depois que você estabilizou a economia, você começou a ter reajustes fortes do salário mínimo. Política de sustentação do aumento real do salário mínimo. Começou em 93 e não parou até hoje. Com essas medidas, o sucesso econômico atingiu até os... E nós tivemos, naquela época, uma gripe. Não foi uma gripe fraca, mas foi curta. Uma recessão de 5 meses, que foi a mais curta do mundo, e depois voltou a crescer. Os efeitos da crise foram controlados, mas o intervencionismo não diminuiu. A equipe econômica do segundo mandato defendia preceitos muito diferentes da anterior. O Brasil me impressionou muito. De 1990 até 2005, 2006, o Brasil fez uma mudança espetacular. Eu acho que o processo meio que piorou um pouco a partir de 2006. E aí o governo Lula começou a mudar. E nós deixamos de aproveitar esse momento para fazer uma série de reformas. Nós não fizemos mais quase nenhuma reforma, nada que realmente fosse fundamental. Com a ascensão da Dilma, você tem uma alteração significativa de política. Manteiga na política no Ministério e uma política muito mais centralizadora. Passa a haver uma visão muito maior de um intervencionismo em setores da economia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, né, é dessa escola intervencionista. E aí começou a haver um abandono gradual dos mecanismos de estabilização, particularmente o tripé macroeconômico. O tripé desmontado, necessário para manter o gasto público sob controle. O governo começou a aumentar os gastos, o superávit primário começou a diminuir. É o Estado desenvolvimentista achando que vai decidir quais são os setores da economia que vão florescer e quais são aqueles que não vão receber apoio, proteção, favores e estímulo. Políticas diferenciadas no BNDES em favor de determinados setores ou empresas que foram entendidas como relevantes para a criação daquilo que se convencionou denominar dos campeões nacionais. Então, passou-se a usar muito agressivamente o crédito direcionado e subsidiado, isenções tributárias, tarifas de proteção à importação. Ficar dando incentivo para esse, para aquele, tudo a conta-gota, tá certo? Sem clareza, transparência nas regras. Tem uma transferência de renda do Tesouro para os grupos que vão ter esse capital mais barato do que o próprio Tesouro se financia. Enquanto o mortal comum paga 30% de juros, ele paga 5%, 6%. Né? O governo passou a suprir o BNDES de recursos crescentes. Isso foi algo como 9%
do PIB de dinheiro, uma baba de dinheiro que se deu para o BNDES, da ordem de 400 a 500 bilhões. Uma vez me perguntaram, mas como é que o BNDES faz escolhas? Eu disse, olha, O brasileiro reagiu imediatamente. poderia ter posto abaixo o sistema. Só não foi porque os bancos centrais socializaram a crise, assumindo passivos, assumindo ativos do setor privado. Nós entramos nos chamados canais de transmissão da crise, isto é, onde é que está a crise estrangeira, como é que ela se transmite para o Brasil, e atuamos nestes canais. O governo agiu corretamente. Tínhamos 260 bilhões de reais de depósitos compulsórios no Banco Central que foram liberados para irrigar a economia. Uma boa parte disso foi liberado. 205 bilhões de dólares de reservas internacionais que nos permitiram, na prática, substituir o sistema financeiro internacional financiando bancos e empresas exportadoras e importadoras brasileiras. A crise de 2008 gerou uma crise de confiança no mundo inteiro, né, e justificou a adoção de políticas chamadas keynesianas. Incentivar o crescimento da economia, incentivar o consumo. Houve uma escala de intervenção financeira e monetária nas economias desenvolvidas nunca antes praticada. O Brasil fez isso, aumentou o gasto público, aumentou o crédito pelos bancos oficiais. Diminuiu o superávit primário, diminuiu os juros. O governo ofereceu os incentivos fiscais para a compra de duráveis. Mais incentivos ao endividamento familiar, ao consumo, via redução de imposto também, do IPI, essas coisas. Tem uma frase famosa do Lula, que ele vai, né, à imprensa para dizer, olha, vamos às lojas, vamos consumir. E esse ciclo de crédito ganhou muita aceleração a partir de 2009. Isso fez com que a demanda aumentasse e a economia voltasse a crescer. A economia já recuperou-se de uma forma muito forte, né? Ela já cresceu 7,5% em 2010. No passado, quando os Estados Unidos tinham uma gripe, o Brasil pegava uma pneumonia e, às vezes, uma tuberculose. Eles pegaram quase uma pneumonia e nós tivemos, naquela época, uma gripe. Não foi uma gripe fraca, mas foi curta. Uma recessão de 5 meses, que foi a mais curta do mundo, e depois voltou a crescer. Os efeitos da crise foram controlados, mas o intervencionismo não diminuiu. A equipe econômica do segundo mandato defendia preceitos muito diferentes da anterior. O Brasil me impressionou muito. De 1990 até 2005, 2006, o Brasil fez uma mudança espetacular. Eu acho que o processo meio que piorou um pouco a partir de 2006. E aí o governo Lula começou a mudar. E nós deixamos de aproveitar esse momento para fazer uma série de reformas. Nós não fizemos mais quase nenhuma reforma, nada que realmente fosse fundamental. Com a ascensão da Dilma,